Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live da novidade. Trago novidades, o nome da live. Bem original. Tudo bem, gente? Olá, oi. Deixa eu fixar aqui. Tudo bem com vocês? Oi, Frenda, oi. Olá, direto do Paraguai. Oi, Valéria, Carla, Mari, Tássia. Tudo bem, gente? Não, você vai ver, gente, a Catarina com 7 meses eu só consegui fazer 2 lives. Isso aí, ó, no decorrer do processo, você vai vendo que quanto mais filhos, mais coisas a gente consegue fazer. Porque a gente daí valoriza mais o tempo, né? Isso é fato. Gente, é uma live, sempre eu falo isso, uma live rápida, né? Mas eu vou tentar ser breve mesmo. Eu trouxe uma novidade para vocês, né? Aproveitando que eu falei que esse mês seria um mês de lives, né? E comemorações, porque eu ainda estou comemorando 100 mil seguidores. Então, e eu pensando em coisas que eu posso fazer para vocês, né? De acordo com o tempo, com as coisas aqui. E a primeira novidade é que nós teremos uma live todo mês. Uma vez por mês, em algum momento. Não sei se é de manhã, à tarde ou à noite. Muito provavelmente vai ser nesse horário ou de manhã, porque esse é um horário que eu ainda tenho um tipo de energia, que eu ainda consigo fazer com que as sinapses do meu cérebro funcionem, porque à noite eu não tenho mais nada disso. Olha, direto da Itália, de Israel. Nossa, gente, eu não estou grávida, viu? A novidade não é essa. Né? Mas a novidade é que uma vez por mês eu vou fazer uma live e nessa live eu vou trazer 5 livros da minha livraria. Vou comentar esses livros, vou falar sobre eles, vou indicar. Vai ser uma live assim com livros bem ecléticos que vai pegar de literatura, história. Todos, obviamente, são livros que eu já vou ter lido, pelo menos é o que eu pretendo fazer, ou pelo menos já ter um conhecimento um pouco mais aprofundado do livro, né? Para eu trazer para vocês com o intuito da gente se formar, né? Da gente fortalecer o nosso imaginário, a nossa ortografia, fortalecer as nossas relações. Então, vão ser livros formativos, vão ser livros que vão nos ajudar nesse intuito, tá bom? E, é claro, já aproveitando e fazendo uma ponte com a minha livraria, né? livrariadaaraceli.com.br. Aproveitando, essa semana tem promoções muito boas e eles entregam super rápido. E quando tem essas promoções é legal porque a gente acaba ganhando no frete, né? E como o frete não é grátis, né? Mas enfim, o intuito então é trazer e comentar 5 livros que passaram pela minha visão, pelo meu cunho, pela minha leitura. Se também não for livro tão bom assim, eu vou dizer também, tá bom? Porque aqui a gente tem um compromisso com a verdade. Então não vou ficar aqui só querendo vender meu peixe, não. Eu quero mesmo ajudá-los, assim, né? Porque hoje a gente carece de tanta coisa, porém a gente também tem tantas outras lacunas que a gente pode se valer disso para formar a nossa personalidade, para formar o nosso caráter, para formar o nosso imaginário, para fortalecer as nossas relações, tudo para tornar a nossa vida e a vida de quem convive com a gente melhor, né? Esse é o intuito. Muito bem, dito isto, eu trouxe hoje 3 livros que são muito bons e que eu gostaria de partilhar com vocês. São livros que eu já li, um deles eu estou lendo, estou na metade, mas não vou deixar de recomendar, tá? Vou recomendar, sim, porque é um autor que eu amo muito de paixão. Não é o primeiro livro que eu li dele, então eu vou deixar ele por último, porque eu também quero ler um trecho com vocês, tá? Essa live vai ficar salva. Todas as lives
dessa novidade vão ficar salvas, tá bom? Então, o intuito é isso mesmo, é trazer livros, é ajudá-los, também é um modo de, às vezes vocês me perguntam muita indicação de livro, né? E para não ser repetitiva, às vezes na caixinha a gente gostaria de responder outras perguntas que são mais interessantes, porém essas são importantíssimas também. Então essa live vai auxiliar nesses aspectos. Então sempre que tiver um interesse, que livro eu posso dar? Eu vou falar também, às vezes, quando são livros para as crianças, né? Muita indicação. Então, eu acredito que vai ajudar bastante vocês nesse aspecto. O primeiro livro é Puxando o Peixe para o Meu Assado. Puxando o peixe para o meu assado, para o meu lado, né? Não podia deixar de indicar, só que não é só para quem é psicólogo. Esse é um livro que vale para qualquer pessoa que, claro, goste mais de um assunto voltado para a área da psicologia, porém é mais uma biografia do que qualquer outra coisa. O famoso Viktor Frankl, né? Quem não conhece Viktor Frankl, me diga aqui nos comentários, por favor, que aí eu posso falar um pouquinho mais. De todo modo, esse livro aqui eu li há muitos anos. Na verdade, até eu deveria relê-lo, né? Isso é um exercício que eu faço com frequência, assim. Claro que a lista de livros é sempre muito extensa para a gente ler, tem muito livro bom para a gente ler, mas eu confesso que eu gosto de revisitar os antigos. Eu gosto de ver, de ler livros que eu já li, porque certamente eu vou absorver conteúdo, coisas que eu não absorvi quando eu li a primeira vez. Isso é óbvio, né? É como quando você vê uma foto de uma fotografia. Você vê a fotografia hoje, você tem um sentimento, daqui a um tempo você tem o mesmo sentimento e mais algum outro sentimento, né? Bom, Viktor Frankl foi um psicólogo, criador da terceira escola vienense de psicologia, de psicoterapia. A primeira é de Freud, né, da psicanálise, a segunda é de Adler e a terceira é do Viktor Frankl. É um autor pouco conhecido nas universidades. Eu confesso para vocês que eu não conheci. Esse autor quem me apresentou foi o querido, famoso, amado professor Olavo de Carvalho. Ele que me apresentou na época e quando eu o li eu fiquei estarrecida, né? Ele tem uma história belíssima. Ele foi um psicólogo judeu que foi preso pelos guardas alemães e foi levado para um campo de concentração. Ele já era um professor estudioso que já tinha um conhecimento vasto e já percebia várias nuances, né, na psicologia de Freud, na psicanálise de Freud e na psicologia de Adler e em todos esses que estavam ao seu entorno ali, né, que ela tratava de coisas das quais a alma humana era maior. Então, ele acaba sendo preso, vai para o campo de concentração e lá ele como que... como é que é o termo quando a gente vai no cartório e a gente assinala uma procuração? Lá ele... esqueci o termo agora. Enfim, lá ele corrobora, lá ele valida, né? Todo o estudo que ele tá fazendo, ele valida no campo de concentração, porque ele experimenta na carne, né? Ele experimenta na pele, tudo que ele está estudando. Isso, autentica, isso mesmo. No campo de concentração, ele autentica todo o estudo, tudo que ele estava percebendo, né? Enquanto alma humana, enquanto sofrimento. Nos campos de concentração, ele tira a prova real. Isso mesmo, obrigada, gente. Então, é uma história, é meio que uma biografia, o que ele entendeu, né? O que ele conseguiu perceber e como ele conseguiu se manter vivo e qual foi a importância do sofrimento, qual foi a importância... O que mais fica gravado aqui, gente, é claro que ele tem toda a logoterapia, né? Que é uma das lacunas da psicologia, que é das escolas dele, né? A logoterapia ela visa
o aprendizado através do sofrimento, né? Esse aqui não é Em Busca de Sentido. É um psicólogo no campo de concentração. Eu acho que esse aqui é uma nova edição. Não é Em Busca de Sentido, não. Não deve ser Em Busca de Sentido. É uma nova edição. Eu acho que é uma nova edição. Eu vou me informar disso, gente. Porque eu li Em Busca de Sentido, mas eu acho que é uma nova edição. E o que mais fica gravado aqui em mim não é tanto o sofrimento, é claro. Assim, ele passou sofrimentos horrendos, assim, né? Mas o que mais fica gravado em mim é o amor pela sua própria vida, pela sua própria história. Né? As memórias, né? De lembrar de que ele queria reencontrar, ele queria se manter vivo para poder reencontrar. A Suzete está falando que é outro livro. E a Tamira está falando que é o mesmo livro. Eu acho que é o mesmo livro, Em Busca de Sentido. Eu li Em Busca de Sentido. Esse Um Psicólogo no Campo de Concentração, eu acho que é uma reedição. É esse livro mesmo, Em Busca de Sentido, Um Psicólogo no Campo de Concentração. Obrigado, Glenda. Para mim era o mesmo livro. Então, o que mais assim me chamou a atenção quando eu li foi justamente essa capacidade de sofrer, assim, né? Isso é inerente também, né? Ver que ele sofre, mas o que mais me chamou assim a atenção, o que mais veio à tona foi essa capacidade de manter as suas próprias memórias, de manter a sua própria história, de manter a sua própria vida viva, a ponto de querer dizer, olha, eu vou enfrentar isso porque eu quero rever os meus lá. Ele queria rever a esposa, ele queria rever os pais, né? Então, esse livro é ótimo, né? Eu gosto também porque não tem tantas terminologias da psicologia, então, ou seja, qualquer pessoa pode ler, tá? Isso aqui é uma biografia, né? Biografia. Tem um livro dele que é a biografia que ele escreve, que não é esse, é Em Busca de Livros, se eu não me engano. Esse é a biografia, mas aqui você consegue entender muita coisa da vida dele também e o que levou ele para o campo de concentração. Então, fica a dica aqui, quem é psicólogo que está me assistindo, precisa ler esse livro. Isso aqui é uma regra, tá bom? Não deixem de ler. Agora esse livro já vai mais para o campo da formação intelectual, da formação moral, mas, sobretudo, esse livro, inclusive, eu li porque eu tirei muita coisa e ainda vou utilizar, eu quero fazer uma live sobre silêncio, eu vou utilizar muita coisa. Mas esse livro aqui, ele é mais desse cunho formativo, para pessoas que querem formar a sua moral, querem formar a sua... Não, moral não, querem formar a sua inteligência, né? Quanto tempo você costuma ler por dia? Olha, de verdade, ultimamente, eu coloco até no celular, uns 20 minutos. Mais do que isso não consigo. Não tem como. Minha rotina não deixa. Mas o próximo livro é de um autor que eu amo muito, também alemão, inclusive, né? Olha só, eu sou de origem alemã e eu gosto dos alemães. Como dizia meu avô, eu gosto dos alemães. Esse é o Piper, famoso Joseph Piper. Ele é um padre alemão, né? E conta-nos num outro livro dele que ele escreveu esse livro num dia inteiro, né? Um dia foi o suficiente para que ele escrevesse esse livro. Esse livro é fenomenal, né? Ele é contemplação, ócio e culto, felicidade e contemplação. Ócio e contemplação, ócio e culto, felicidade e contemplação. Ele faz um estudo, ele faz uma abordagem e ele mostra a importância do ócio, mas ele vai construindo esse cenário pra gente, de uma inteligência, de uma agudez muito, muito profunda. Ele explica a importância do ócio, mas não é um ócio para ficar no Instagram, não é um ócio para ficar vendo Netflix, é um ócio que vai desembocar depois em ideias profundas, em meditações complexas,
em encontros com Deus e consigo mesmo, né? Ele é de uma inteligência, de uma agudeza muito, muito bonita. Esse livro, assim, é todo... eu sou aquela que eu pego uma caneta e falo, eu só vou sublinhar um pouquinho. Depois você vai pegar o livro, tá todo sublinhado, porque não tem... É difícil achar uma página em que você não tenha sublinhado alguma coisa. Eu só quero ler um trechinho aqui para explicar isso que eu tô falando. Ele diz o seguinte: o ócio é uma atitude da alma. É necessário insistir nessa obviedade, pois o ócio não deve ser confundido com simples dados externos como intervalo para descanso, tempo livre, fim de semana, férias. O ócio é um estado da alma. O ócio é exatamente o oposto do modelo do trabalhador. E isso sob qualquer um dos aspectos mencionados. Causado devido à baixa... Voltou, gente? Piper, é Piper, Rafael. Voltou? Tinha dado uma pausa aqui. Só me deixem saber se voltou. Voltou, tá. Depois, gente, no final, eu retomo os títulos dos livros novamente, tá bom? O ócio é exatamente o oposto do modelo do trabalhador. E isso sob qualquer um dos aspectos mencionados. Trabalho como atividade, trabalho como esforço, trabalho como função social. E aí ele vai... O que eu achei mais lindo aqui é que ele explica, ele vai construindo na nossa cabeça, ele vai mostrando a importância das festas religiosas, a importância do domingo, de guardar o domingo, das vestimentas, né, que nós usamos no domingo. Não sei se vocês cresceram com esse hábito, mas na minha casa nós tínhamos uma roupa para o domingo, né? Essa é a roupa de ir na missa. A minha mãe tinha isso, né? Essa é a roupa de ir na missa, ou seja, só usávamos no domingo, não podíamos usar em qualquer outro dia da semana. Ou em um dia festivo, uma festa de aniversário, um batizado, aí nós podíamos usar aquela roupa de domingo. Se não, não. Só colocava para jogo quando já estava bem batido. Porque ele explica isso. Isso vai dando interiormente para nós um senso de hierarquia também, né? Uma proporção das coisas. Quando a gente sabe o valor que as coisas têm, quando a gente sabe a importância que as coisas têm, a gente valoriza muito mais aquilo que a gente tem. E a gente consegue ordenar aquilo, a gente consegue perceber que, opa, a minha vontade face à importância daquilo que tem, aquilo que tem é muito mais importante. Então, a minha vontade, o meu desejo, o meu prazer pode ficar um pouco de lado, porque isso é mais importante. Então, por exemplo, é claro que a gente, como dona de casa, gosta de ir na segunda-feira não ter nenhuma roupa para lavar, para aproveitar o domingo, aproveitar que o marido está em casa, está cuidando das crianças e lavar a roupa. Porém, a gente está desperdiçando o sentido real do domingo, o sentido real de guardar o domingo, né, de contemplar aquelas horas, de meditar sobre o evangelho do dia, de viver aquele dia, as festas, os ritos. Então tudo isso ele vai fazendo uma explanação aqui para nos mostrar a importância de viver o ócio. É esse ócio que vem com uma combustão, que gera de fato, que preenche um vazio. E não é esse ócio que tira a gente que nos deixa irritados, não me atrapalha que agora eu estou descansando. Não é esse tipo de ócio. É um ócio que preenche, é um ócio que traz sentido, é um ócio que dá robustez para a alma, para os pensamentos, que me faz refletir, que me faz me derramar sobre aquele problema, sobre aquela questão, sobre aquele evangelho, sobre aquela leitura, sobre os filhos, sobre o marido, sobre uma refeição. A importância de fazer refeições. Então, esse livro é ótimo, né? E ele vai desenhando tudo isso aqui, vai nos mostrando, tá? Então, essa aqui é uma dica infalível para ler Piper. Tem outros livros dele também, que vale muito a leitura. Ele foi um grande estudioso e conta-se que ele estava de férias, ele sentou diante dos Alpes suíços, de uma janela, uma paisagem, imagina a paisagem que ele estava contemplando, e ele escreveu esse livro
num dia só. Então é muito bom, tem na minha livraria. Os livros que eu estou indicando aqui, obviamente, tem na livraria, tá? Então, Piper é um que vale. E por fim, mas não menos importante, o que eu estou lendo agora, e cada capítulo é um tapa assim, e é, meu Deus, que autor, que homem, que coisa, como consegue. Depois no final eu vou repassar o nome dos autores de novo, vou mostrar para vocês as capas, tá bom? E o que eu estou lendo agora, atualmente, inclusive hoje eu li também, que eu quero ler uma parte para vocês, é Claro e Escuro, do Gustavo Corsão. Bem, gente, Corsão, para quem não conhece, é um gigante, né, da literatura brasileira, defendeu muito também a tradição da Igreja Católica, foi um grande defensor, né, um grande apologista, um grande homem, né? Aqui a mãe dele tinha um colégio no Rio de Janeiro. Eu ainda quero ler a biografia dele. Não cheguei no livro que conta a biografia dele, mas ainda quero ler. Mas Gustavo Corsão foi um monstro, assim, né? Um homem muito citado também na literatura estrangeira. Ele tem livros excelentes, então vale a leitura. E esse livro aqui é uma coletânea de vários artigos que ele escreveu na década de 50, mais ou menos 60, gente, mas é de uma atualidade, por isso que a verdade, ela perpassa o tempo, né? A inteligência, ela permanece nas coisas. Então, quando você lê um autor que está escrevendo uma verdade, você pode ler ele daqui a 200 anos, que você vai dizer, poxa, ele está falando da gente, né? Ele está falando do que está acontecendo. Então, esse é uma reunião de vários artigos que ele escreveu defendendo a indissolubilidade do casamento, né? Atacando totalmente a ode, né? Aquela nuvem que estava se sobrepondo dos divorcistas. Então, esse livro é maravilhoso, gente. E o Corsão escreve com muita clareza, faz analogias muito bonitas, né? É um autor inteligentíssimo. Então, quando você lê um autor desse, você passa a ficar mais inteligente. Então, você tem que se aproximar dos grandes, porque os grandes colocam a gente no colo e a gente consegue ver, de fato, as coisas de um outro ângulo, né? Vendo as coisas de um outro modo mesmo. E eu quero ler um trecho aqui que eu achei fantástico, né? E ele vai discorrendo também. Ele é muito despretensioso, Corsão. Então, ele fala isso no começo do livro. Eu não quero aqui fazer nada com quem, não quero converter ninguém, não quero tornar ninguém, não quero fazer que ninguém pense de um modo como eu penso. Não, eu só quero explicar o inexplicável. Eu quero trazer argumentos que não estão sendo discutidos sobre o assunto, né? Então, esse livro é ótimo. Ele vai fazer, é uma defesa a favor do casamento e da família. E no capítulo 8 é a boa escolha, né? Então, ele já começou aqui, ele vai debatendo, vai explicando o que contrapõe os argumentos que os divorcistas têm, né? Quem é a favor do divórcio diz que o casamento, a finalidade do casamento é simplesmente para unir um homem e a mulher e que eles busquem a felicidade. E ele vai contrapondo, né, com os argumentos muito convincentes, verdadeiros, né? E vai dizendo, olha, não, a finalidade primeira do casamento não é essa. Não é simplesmente a união de duas pessoas que buscam a felicidade, mas sim a procriação, a relação unitiva, né, que une o casal, a intimidade e a educação o crescimento da prole, porque tudo isso vai enriquecer a sociedade. A gente está falando de algo que contribui para o funcionamento de uma sociedade, né? A família é a célula da sociedade. Então, quanto mais famílias, quanto melhores são as famílias, melhor vai ser a sociedade, né? Então, ele vai debatendo.
várias coisas, e ele chega num ponto que eu gostei muito e eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: o mundo moderno, com seu vertiginoso, olha gente, que lindo, ele usa terminologias muito bonitas que faz a gente se diverte até lendo Corção, né? O último que eu li dele foi Lições do Abismo, é muito bom também. E essas tecnologias vão ajudando a gente, vão construindo na cabeça da gente aquilo que ele está querendo dizer. A gente entende melhor, né, o que ele está querendo dizer. O mundo moderno, com seu vertiginoso estilo de vida, é verdade, a gente está vivendo coisas que deixa a gente tonta, às vezes, zonzo, né? É uma doideira. Está cheio de imaturos escondidos sob as aparências da compleição adulta. O que mais se encontra é a atrofia psicológica, geralmente acompanhada de atrofia moral. Lembre-se que o título desse capítulo é A Boa Escolha. Então ele está falando que o que tem atrapalhado, uma das coisas que tem contribuído para um crescente número de divórcios é justamente isso, ó. A atrofia psicológica e a atrofia moral. Por quê? Por conta da imaturidade. O que mais se vê a olhos vistos num e no outro sexo, ou seja, tanto no homem quanto na mulher, é a falta de integridade psíquica. É a incapacidade de resistir aos sopros da vida e de cumprir os compromissos tomados. Gente, isso é isso que a gente está vivendo. E quando a gente lê isso, se serve o chapéu, usa. Fala, é verdade. Poxa, eu desisto muito fácil. Eu não tenho integridade psíquica. A minha psique, ela é desintegrada. Horas eu penso uma coisa, horas eu penso outra. Eu converso com as mentiras. Eu falo, não, se você... Ontem mesmo, né? Uma pessoa falou pra mim assim, você tem 5 filhos? Eu falei, eu tenho. Ai, que legal, parabéns. Eu falei, você vai ter mais? Eu falei, só Deus sabe disso. Não, o importante é se você tá feliz. Não é isso. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Claro que eu não ia entrar nessas questões com a mulher, nem sei quem ela é, enfim, não tem interesse algum. Mas assim, né? Então, esses clichês, te faz feliz? Legal. Vai se separar? Você vai estar feliz? Ótimo. Você era casada e agora você vai viver com uma mulher? Você está feliz? Tá ótimo. Não tem problema nenhum. Né? Você tem filhos, mas agora você descobriu que você gosta de homem? Tudo bem, te faz feliz, não tem problema nenhum. Olha, que integridade psíquica é a tua? Se eu não tenho uma integridade psíquica, logo eu estou doente psiquicamente. Logo eu estou produzindo neuroses. Eu estou produzindo fobias. Eu estou doente psiquicamente. Então ele vai falar justamente sobre isso. E se eu estou assim, como é que eu posso fazer uma boa escolha? Como é que eu posso escolher decente um homem para minha vida? Para viver até você tá assumindo lá no altar quando o padre pergunta, o pastor pergunta. Você o recebe? Sim. E promete fazer feliz todos os dias da sua vida? Sim. Até põe no microfone. Eu falo, olha, não põe no microfone. Quanto menos pessoas ouvirem o que você prometeu, melhor, porque promessa é responsabilidade, promessa é dívida. Prometeu, cumpra. Então, ele vai falar, ou então é a vontade débil e vacilante que nem sabe querer o que quer. Nem sei porque eu tô casando. Ou é maltratado, ou é maltratada, né? Sofre uma pressão psicológica. O cara é um bobão, bunda mole. Já falei sobre o homem bunda mole. A mulher é uma mandona, chata. Não casa, meu Deus do céu. Siga aquele velho ditado da tua vovozinha, antes só do que mal acompanhado. Eu pensava isso. 30 anos, já estava levantando as chuteiras. Nas festas de família era um saco. A Araceli não vai mais arrumar ninguém. A Araceli não sei o quê, né? A Araceli é muito chata. Beleza, eu pensava. Deixa comigo. Antes só do que mal acompanhado. Eu queria fazer uma escolha consciente, sem ficar pensando, pois é, ele é um bom rapaz. Ou
ele tem uma vida, ele vai poder me dar uma vida boa, mas ele não me trata muito bem, mas tudo bem, eu vou ter uma vida boa. Que isso? Que integridade é a sua? O que está em jogo para você? E aí ele fala, ou ainda, como se dizia antigamente, é a falta de caráter. Se você tá com uma pessoa que tem falta de caráter, que mente para você, que te engana, que é desleal, que te trai, mas não casa com esse sujeito, com essa sujeita. Não venda sua alma pro diabo, você vai estar assinando um contrato de infelicidade. Depois você pode até continuar, mas vai te pesar muito. E aí eu só lamento. Daí você, né? E um divórcio, que marcas tem um divórcio? Pós-divorcistas univos, venham aqui, eles vão me bater. Mas a verdade é que abre uma cratera emocional, psíquica e espiritual na vida da pessoa. Não vem me dizer que não. Não vem me dizer que eu já atendi um monte de gente divorciada. Aí vai falando, né? Vai, continua. Os inquéritos feitos nos Estados Unidos para apurar a causa mais forte, mais frequente da infelicidade conjugal chegaram ao mesmo resultado. É na imaturidade psicológica dos cônjuges que reside essa causa. Poxa, quando eu li isso eu falei, mas se é isso, então é fácil de resolver o problema. Não é? Porque se fosse algo muito problemático, mas vê, isso é um problema. Mas não é um problema difícil de resolver. Como é que a gente resolve questões de maturidade? Bom, depois a gente pode ver. Eu vou aqui só jogar a bola, só jogar a batata quente, segura. Aí é na imaturidade psicológica dos cônjuges que reside essa causa, a causa dos divórcios, das separações. Mal formados, mal preparados, os moços se atiram com almas de crianças caprichosas num empreendimento que exige determinação e coragem. Então, se você não tem determinação e não tem coragem, não case. Não faça isso. É melhor ficar um tempo pensando, refletindo. Por quê? Porque é um grande empreendimento o casamento. E uma vez dentro desse empreendimento, se você desistir, vai estar sendo muito fraco. Então, quando dizem, nossa, você tem coragem, eu tenho mesmo. Eu admito que eu tenho coragem mesmo. De fato, se alguém fala pra você, você tem coragem, mais um filho, ou você tem coragem de casar com esse homem, né? Sei lá. Eu tenho mesmo. Olha os termos que ele usa, né? Criança caprichosa. Antes das fraquezas trazidas pelas paixões, antes dos tropeços da infidelidade, o principal inimigo do casamento é a futilidade dos cônjuges. Vê que o problema não é tão grande assim. E por que tem tanto divórcio, tanta separação, tanto problema nos casamentos? Por conta disso. Quantas famílias estão sendo desfeitas? Quantas famílias foram desfeitas? Por quê? Porque não tem aquilo que Santa Teresa dizia, uma determinada determinação. Então, quando eu me comprometo, porque você se comprometeu lá no altar. Você disse ainda que você não disse lá na frente de um monte de gente, mas não vale o fio do teu bigode? Não vale o sangue que corre nas tuas veias? Não vale? Não vale a tua palavra aqui, a tua sinceridade, primeiro para com Deus? De falar, não, agora eu vou até o fim. Não precisa ter um monte de gente para ouvir que você casou. Então vê, antes das fraquezas trazidas pelas paixões, antes dos tropeços da infidelidade, o principal inimigo do casamento é a futilidade dos cônjuges. Veja só, gente. Ou seja, a gente consegue, se a gente sim, né? E ainda que, casei com uma imatura, Araceli, casei com uma mulher que, olha, vou te contar. Então agora se trate de ajudá-la. Por caridade até. Ara, casei com um homem que, olha, por que eu não pensei antes? Pois é, por que não pensou? Então agora você vai ter que pensar como você vai resolver o problema. Mas te falo, divorciar, separar não é uma solução para o problema. E posso te falar 1000 coisas que não vão te ajudar a isso.
É mais fácil você buscar ser uma pessoa determinada, madura. E olha, gente, quando a gente se põe a caminho, quando a gente se compromete com a gente mesmo, com Deus, a fazer isso, se tem alguém que não acredita em Deus aqui, não precisa. Comprometa-se com você mesmo. As pessoas ao teu redor mudam. Eu não acredito que não aconteça isso, porque eu vivo isso. Se eu convivo com gente que é do bem, que busca a verdade, que é bom, que é bondoso, eu fico um pouco parecida. Então, quando fala, eu tô há tanto tempo, meu marido não muda, persista, continue. A vitória está na constância, está na persistência. E aí ele vai falando. Mas, por favor, não se confunda maturidade com experiência da vida ou com adestramento técnico de economia doméstica. Uma pessoa pode ser inexperiente, pode, e é bom que tenha a candura dos 20 anos sem ser o que se chama um imaturo. Não é pelos dotes profissionais, nem pelas prendas, e está usando termos antigos, né? De dona de casa que se conhece a robustez da alma. É pela capacidade de resistir e perseverar. E, sobretudo, pela capacidade de cumprir o que prometeu. Pela capacidade de cumprir a palavra dada. Palavra cumprida. E isso é algo que faz parte da integridade da alma. E que muitas vezes você não vai ganhar holofotes, que você não vai ganhar confete, porque você está sendo íntegro. Muito pelo contrário, muitas vezes você vai ser apedrejado por conta disso. Mas aí entra essa capacidade de resistir aos sopros da vida e de cumprir os compromissos tomados. Você não está concordando comigo? Tudo bem. Você quer que eu me separe? Tudo bem, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho integridade, porque eu sou uma adulta e agora eu vou até o fim. Ainda que eu não saiba como será esse fim, não importa. Eu vou até o fim. Cuide, pois. Aí ele vai falando, né, da moça, tal. Aí, o último parágrafo que eu quero ler. Daria para ler todo o capítulo aqui, o 9, o 10, mas vou me ater a esse último para encerrar. Mas seria um erro funesto pensar que os critérios de escolha se devam limitar às considerações das qualidades e dos títulos dos pretendentes, né? Se ele é filho do general, ele é filho do engenheiro, ele é filho do deputado, ele é filho do não sei o quê, ele tem dinheiro, ele é isso, é aquilo. Casamento é uma união pessoal e não uma simples conjugação de aptidões. Eu vou casar com ele porque nós dois juntos vamos enriquecer. Como é que é aquele livro? Casal inteligente enriquece junto, né? Sim. Para ter maiores probabilidades de êxito, é indispensável que as duas pessoas engajadas tenham aquela misteriosa afinidade que se traduz em afeto, em gosto recíproco, em apaziguamento das almas. Olha que lindo isso. E foi para isso, para a decifração do segredo profundo das pessoas, que Deus acendeu nos corações a chama do belo amor. Muita gente diz que o amor é cego e, portanto, mau conselheiro, mas não é verdade. Cego é o amor próprio, que muita vez se finge de amor. Ao contrário, amor é compreensão, é penetração. Olha que lindo! No mais profundo sentido da palavra, né? É conhecimento. Amor de bem-querer é o divino instinto que revela as afinidades essenciais à boa convivência. Não basta, portanto, para a feliz escolha, a consideração racional e prudente das qualidades do companheiro. Não há nada menos razoável que o chamado casamento de razão. Não há nada mais perigoso e doloroso do que o casamento sem amor. Gente, é lindo, né? É lindo. O Coração consegue traduzir e consegue... O Coração parece que tem um bisturi e ele vai abrindo o nosso coração e o nosso cérebro. E vai nos chamando e vai nos mostrando
ele vai nos lembrando. Então, essa é uma indicação que eu queria deixar aqui. Você tem que ler, né? A gente precisa fortalecer essas áreas que hoje estão tão desleixadas em nós, né? Ontem eu falava do nosso físico, né? Um físico desleixado, um corpo sem força, sem vigor, sem capacidade de resposta, não faz nada. Uma alma humana, menos ainda. Um cérebro sem inteligência, você vai ficar tateando as coisas. A gente precisa robustecer, a gente precisa alimentar o nosso... Porque tanta gente falando tanta asneira, tanta gente que eu digo, se você, claro, convive com um monte de gente que tem... Não estou dizendo que não é para você conviver. Estou dizendo que a gente tem que se alimentar da verdade para conseguir resistir a essas convivências, para conseguir levar esses casamentos, esse meu casamento que talvez... e agora eu não fiz uma escolha decente. Agora você vai cumprir com o teu compromisso. Agora você vai cumprir com aquilo que você falou. Se não, um conselho que eu te dou faz uma festa, reúne todas as testemunhas que foram no teu casamento, todo mundo, chama o padrinho, a madrinha, chama o padre que celebrou o teu casamento e fala, gente, essa festa é para comemorar o meu divórcio. Eu acho justo e digno, é um respeito que você vai ter com os convidados, né? Afinal de contas, quando você casou, você chamou todo mundo para testemunhar o teu amor. Agora você tem que chamar todo mundo em respeito, né? Porque você tem um dever, até uma obrigação com essas pessoas. O meu casamento com o Arno não é só para mim e para ele. É isso que quem se separa fala, não, você tem que ser feliz. Horas, o meu casamento é um sinal visível. Eu estou formando pessoas para lidar com você daqui a uns anos. E isso é um compromisso que eu tenho com a sociedade, obviamente. Então, a gente precisa se munir disso. A gente precisa alimentar isso na gente. Para não deixar essas ideias bobinhas, esses clichês, essas frases, né? Cara, todo mundo só repetindo coisas hoje em dia. Ninguém pensa no que fala, né? Eu vejo muito isso por conta, né, de ter um monte de filho. É a mesma coisa. Nossa, você é corajosa. Nossa, que trabalho. Nossa, que não sei o quê. É só frase feita, sem efeito nenhum. Falar, cara, a pessoa nem... Eu nem levo em consideração, assim, de verdade, eu fico até com dó, porque a pessoa não meditou nada sobre aquilo que tá falando. Não é sobre isso. Você tá feliz? O importante é que você esteja feliz. Falou Lúcifer. Então, é isso, gente. Queria deixar esses 3 livros como recomendação, né? O primeiro deles é de Viktor Frankl, um psicólogo no campo de concentração. Eu ainda quero fazer uma live só sobre esse livro. Só falando, esmiuçando, pegando trechos que eu anotei desse livro. Mas fica aqui a indicação. É muito bom de verdade, tá bom? Se você gosta de Augusto Cury, depois que você ler Viktor Frankl, acabou. O outro é do Pieper, né? Joseph Pieper, um filósofo, padre alemão, né? E ele escreveu sobre ócio e contemplação. É muito, muito, muito bonito. Então vale a pena a leitura. Não é só bonito, quanto é formativo, quanto vai... Quem quer se debruçar mais sobre... te ajuda a meditar, né? Te ajuda a silenciar, te ajuda a viver melhor, a estar mais presente nas situações, tá? Então, vamos lá. Um psicólogo no campo de concentração, Viktor Frankl. Ócio e contemplação, Joseph Pieper. E Claro Escuro, Gustavo Corsão. Todos os livros tem na minha livraria, tá bom? www.livrariadaaraceli.com.br. Se eu não me engano, eu não sei agora qual que está em promoção, não sei se é esse, não sei se é esse, sei que tem promoção e você pode aproveitar no frete, tá bom? E chega rapidinho. Tem cidade que pede hoje, chega amanhã. O serviço é top, tá, gente? E lá tem outras, vocês podem dar uma boa stalkeada na minha livraria lá, e eu prometo que eu vou sempre trazer livros e vou comentar eles
E deste modo a gente vai se formando, a gente vai se ajudando, a gente vai ampliando, né, o nosso imaginário, a nossa capacidade de perceber as coisas, ampliar o nosso horizonte de consciência, ver as coisas de um modo mais amplo. E se a gente faz isso sentado no colo de um gigante, a gente vê as coisas de um modo muito melhor. E os gigantes são os autores, bons livros, né? Bons livros nos ajudam a ver as coisas e a encontrar com a verdade, a ver a verdade. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar salva e a gente vai se falando. Um beijo e até mais.